Difícil entender como funciona a mente humana. Na reportagem de Ronaldo Denado, conheça histórias de quem tem dislexia, uma deficiência que limita a aprendizagem da escrita e leitura, mas não impede a criatividade e a inteligência. A ABD, Associação Brasileira de Dislexia, no estado de São Paulo é referência no diagnóstico e tratamento do distúrbio. Por isso, fomos até lá para conhecer tudo a respeito da dislexia e saber como é a vida das pessoas que sofrem com o problema. A dislexia é um distúrbio de aprendizagem que se torna evidente na época da alfabetização. Ela é genética e hereditária, então a criança já nasce, mas na hora que ela vai aprender a ler e escrever que aparece essa dificuldade. O diagnóstico tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar, com psicóloga, fonoaudióloga, psicopedagoga, o parecer do neurologista também é muito importante, o olhar da professora. Além da dificuldade da leitura, ele vai ter dificuldade de compreensão, dificuldade numa redação, num ditado e, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito inteligente. Na unidade clínica da VAP em São Bernardo do Campo, São Paulo, encontramos alguns casos e descobrimos como a dislexia faz parte da vida de cada um. Em fase de aprendizado, conheça a Estela, o William e o Renato. Os amiguinhos dela, todos escrevendo, lendo e ela não. No dia da formaturinha, todos leram o texto, menos ela. E aí eu falei, não, alguma coisa tá complicado, né? Ela tinha um problema até forte de autoestima, né? Tanto é que os coleguinhas faziam ela meio de bobinha, aquela coisa. E isso a gente conseguiu trabalhar aqui na VAP e parou, né? Não, brincam de igual por igual, aquelas encrenquinhas pararam, né? De criança, de colocar ela de lado, parou. E a autoestima dela melhorou bastante. Agora dá uma melhorada na parte de aprendizado mesmo, né? Ela tem muito problema de trocar fonemas, né? Principalmente os fonemas idênticos, P com B, V com F, que tem um som muito parecido, né? Ela se confunde completamente. Eu sempre tinha dificuldade de ler textos e interpretar o que o texto estava dizendo. Mas, quando eu descobri que tinha dislexia, eu comecei a achar alguns jeitos de melhorar a interpretação de texto. Aí, lendo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, melhorava. Quando eu ia fazer as coisas assim, acabava errando, confundido. Ia escrever pato, escrever a foca, alguma coisa assim. Acabava escrevendo outras coisas sem perceber. Trocava as letras. Aí depois eu comecei a me isolar, eu vi que era errado. Procurei meus pais, eles junto de mim procuraram a ajuda médica. Conversando com o Renato, descobri que a mãe dele também tem dislexia. Eu descobri quando meu filho começou a fazer tratamento, que foi diagnosticado nele que ele tinha dislexia, aí que eu vi qual era o problema que eu tinha. De infância não, eu sozinha aprendi para associação. Quando eu era pequena eu não tinha ajuda. Então, quando a professora falava A, E, O, U, eu sabia na hora, baixava a cabeça, já não sabia o que era o A, o que era, não sabia mais nada, já tinha apagado da mente. Aí o professor, na minha época de criança, achava que eu não aprendia por falta de vontade, que eu não tinha coragem, aquelas coisas todas. E a professora jogava giz em mim, jogava estojo, tanto é que atrás de mim não sentava ninguém, porque eu desviava e pegava no de trás, então atrás de mim ninguém queria sentar. E minha mãe apoiava o professor achando que eu não aprendia por causa de preguiça, só que eu não associava as coisas direito, entendeu? O Renato com 5 anos ele começou. Só que quando descobriu que ele tinha, mas ao mesmo tempo eu tinha o mesmo problema, foi mais fácil para mim poder ajudar ele, entendeu? Porque como eu passei as situações que ele passa, eu já passei. Estima-se que entre 5% e 17% da população tem dislexia, um distúrbio genético que troca as letras e confunde as palavras de quem sofre com o transtorno. O melhor caminho para vencer o problema é a aceitação, a adaptação e o tratamento contínuo, pois a dislexia não tem cura, mas quem aceita aprende a conviver, encontra seus recursos e tem vida normal. Isso, ele confunde as letras, ele, por exemplo, em vez de escrever pato, ele pode escrever bato. Em vez de escrever prato, ele pode escrever parto. Ela não tem cura, então ele nasce e morre com essa dificuldade. A fonoaudióloga ou a psicopedagoga vai ensinar ele a trabalhar essas dificuldades. Demora de 4 a 5 anos, porque ele também tem a memória imediata prejudicada, né? Então ele não grava direitinho as coisas, mas assim, com o tratamento ele melhora muito, muito. Então é muito importante o tratamento, o olhar do professor,
que tem que conhecer a dislexia, e os pais. Então, esses três em conjunto vão fazer com que a criança, o adolescente, até o adulto, caminhe corretamente. A dificuldade é grande, mas quem aprende a conviver consegue levar a vida muito próxima do normal. A partir do momento que se tem o diagnóstico em mão, primeira conduta, trabalhar a família, orientar a família, tranquilizar, porque existe uma expectativa, orientar a escola. Cada criança ela tem o seu próprio recurso, tá? Então, o nosso papel é ir trabalhando com a criança, mostrando o potencial que ela tem e a partir daí ela ir galgando essas etapas, esses níveis. A didática para orientar quem tem dislexia a viver melhor e aprender a lidar com as dificuldades é por meio da repetição, da associação das palavras e da explicação dos fonemas rica em detalhes. Letra V. Seu som fonema é... Tem que ter calma, então as pessoas vão te chamar de burro, vão te chamar de ignorante, que você não quer aprender e tal, mas não tem nada a ver. É uma coisa sua, você não tem problema nenhum, você aprende diferente dos outros. Às vezes a pessoa vai falar 2 mais 2 é 4 para você, se fala para você 1 mais 1 mais 1, aí você vai entender. É diferente para você associar. Não quer dizer que ele seja diferente de ninguém, é só uma maneira diferente de gravar as coisas.